Olá para você que acompanha a programação da Agência Brasil de Notícias. Eu sou Márcio Paz Barreto e mais uma vez estamos aqui na redação da agência para oferecer para você o podcast Papo Reto, trazendo sempre assuntos relevantes para toda a sociedade, entrevistando autoridades, nomes aqui do nosso estado para tirar dúvidas, né, sobre os assuntos que são relevantes para todo mundo. Estou aqui com o Jonas Wesley, mais uma vez, nosso jornalista aqui da Agência Brasil de Notícias. Jonas, seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Vamos estar correto. Vamos de Papo Reto, e você também pode participar do Papo Reto de hoje, porque nada mais, nada menos, quem nos faz a visita e aceitou o convite de ter esse Papo Reto com a gente é o Coronel Orleilson Ximenes Muniz, comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Está quase há um mês agora. Coronel, seja bem-vindo aqui ao podcast Papo Reto. Agradeço aí a oportunidade de poder contribuir, né, com informações aí que geram cultura de prevenção dentro da sociedade e poder aí passar um panorama geral do que temos feito, do que planejamos e do que pretendemos fazer no ano de 2022, né, com base aí no direcionamento estratégico do governo e também nas diretrizes do Plano Amazonas Mais Seguro, que o Corpo de Bombeiros é um dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública, né? E se tudo der certo, esse papo vai ser bem interessante. A gente vai passar muitas dicas aí para a população. E você pode participar através das nossas redes sociais. Estamos ao vivo no Instagram, no YouTube, no Facebook, no nosso site www.agenciabrasildenoticias.com.br, e você também pode participar diretamente falando com a produção, mandando mensagem no nosso WhatsApp. O número é o 92, código da cidade, 994-60-0627, 994-60-0627. Manda sua mensagem, a gente lê no ar, manda seu abraço, faz o que você quiser. Manda pra gente aqui, tira sua dúvida, faz sua crítica, manda pergunta, sugestão. Estamos à disposição. Bom, vamos começar o Papo Reto? Coronel, a gente sempre começa o podcast fazendo uma pergunta. Muita gente já conhece o Coronel Muniz, do Corpo de Bombeiros, mas quem é o Orleilson? Bom, o Orleilson é o pai da Elisa, o pai da Heloísa, o companheiro da Ariane, né, que tocamos uma vida aí pautada aí na honestidade, nos conceitos de família. Eu sou uma pessoa que busco muito preservar a família e, sem dúvida nenhuma, nós procuramos, com base nesses princípios sólidos, né, cristãos, tocar a nossa vida profissional também, né? O Orleilson, ele traz muito para o Coronel Muniz e esse lado que olha para as pessoas, né, você olhar para a gente, porque atrás de uma farda existe gente, certamente é uma das condutas que eu carrego aí há quase 30 anos da minha vida profissional, e sem dúvida nenhuma é assim que eu conduzirei. E qual foi o momento que surgiu essa vocação, esse desejo de se tornar membro do Corpo de Bombeiros? Bom, eu sou oriundo do concurso de 2003, né, no Corpo de Bombeiros. Fiz a minha formação profissional de oficial de bombeiro militar em São Paulo, e a partir daí tenho desenvolvido todos os cursos e especialidades. Mas surgiu das diversas... Como foi que surgiu a vontade de ser bombeiro? Bom, eu sou militar desde 19 anos de idade, né? Já vem da carreira de militar? Desde 19 anos de idade. Exército? Então, Exército, fui militar oficial do Exército. E, na verdade, eu fui estimulado por um irmão meu, que era sargento do Exército, e fomentou em mim essa ideia, né? E eu achava muito legal, eu achava aquele negócio lá de marchar, de prestar continência, de atirar, eu achava muito legal. Por que não polícia militar? Pois é, e aí naquele ano eu estava inscrito em 3 concursos, estava inscrito no concurso da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. O primeiro que eu fiz foi o do Corpo de Bombeiros e passei. Era uma das minhas prioridades, né? Entrar no Corpo de Bombeiros. Quando eu fui o 9º colocado, eu acho que o amigo deve lembrar a época, tinham quase 30 mil inscritos para 20 vagas para oficial. Uhum. Eu fui o 9º colocado e fui chamado de imediato. Fomos para São Paulo fazer a formação. Deus me iluminou que eu ingressasse na corporação que eu realmente queria, né, que foi o Corpo de Bombeiros, uma corporação que ela tem o viés muito
de proteção, de salvamento, de socorro. Então, existe dois braços do Estado, né? Um que corrige, o outro que acolhe, né? E eu estou no braço que acolhe. Então, agora há pouco, eu estava em deslocamento em uma viatura lá na Avenida Brasil, quando aconteceu um acidente de moto. Estava em uma viatura administrativa e quando a população viu uma viatura, mesmo não sendo uma viatura de socorro do Corpo de Bombeiros, pararam porque elas enxergam no Corpo de Bombeiros algo, né, alguém que pode socorrer, que pode pelo menos prestar uma ajuda, e assim o fizemos, né? Chamamos a nossa ambulância e foi feito o atendimento lá muito rapidamente. Uma outra oportunidade, Jonas, a gente chama ele para falar sobre concurso, né? Sim. Porque seu nome colocado no meio de milhares de candidatos, né? Depois para dar dica de concurso, verdade, né? Acho válido. Mas, Coronel, o senhor foi uma parte importante durante algumas operações integradas sob o comando do Coronel Dan Câmara, né, na época da Secretaria de Segurança Pública, naquela estrutura de segurança de grandes eventos. Perfeito. E aí, como é que foi essa atuação? O senhor foi chefe de departamento de tecnologia da Secretaria Executiva Adjunta desse planejamento de gestão integrada de segurança. Como é que foi participar? Esse foi o seu primeiro desafio, assim, bem... Deixa eu preambular aqui, porque essa é uma parte da minha carreira que eu diria uma das mais legais, né? Porque quando você vive apenas dentro da sua corporação, você se torna uma pessoa muito experiente, mas apenas no seu negócio, né? E eu fui convidado à época, em 2014, para compor aquela equipe que estava sendo estruturada para fazer a gestão de segurança dos grandes eventos que estavam chegando no Brasil, né? Copa do Mundo, posteriormente Jogos Olímpicos. E no primeiro momento eu fui convidado pelo Coronel Dan Câmara e eu assumi o Departamento de Planejamento Integrado. O Departamento de Planejamento Integrado é um setor dentro daquela estrutura que trata exatamente com a articulação dos diversos órgãos para que você entregue serviços, entregue operações, você consiga convergir os esforços dos diversos órgãos para entregarmos uma operação integrada, redonda, sem, obviamente, interferir no negócio de cada órgão. Então é importante e isso é importante e talvez o nível de maturidade que nós tenhamos atingido nesse sentido foi tão relevante que depois disso nós fomos convidados para Brasília, passamos o ano de 2018 todo em Brasília, inclusive multiplicando conhecimento, né? Então, isso depois da Copa? Depois da Copa e depois dos Jogos Olímpicos, né? Nós fizemos o plano de emergência e evacuação da Arena da Amazônia, era um negócio que não havia sido construído e precisava, esse plano de emergência da Arena da Amazônia, inclusive ele foi traduzido para 2 idiomas, o inglês, o francês e o espanhol também, porque a delegação da Inglaterra exigiu que a Arena da Amazônia tivesse um plano de emergência e evacuação. Então as forças de segurança do Brasil e do mundo estavam muito preocupados com a questão do terrorismo, né? E nós desenvolvemos, eu reuni uma equipe multidisciplinar com SAMU, Polícia Militar, Defesa Civil, diversos órgãos, construímos o plano de emergência e evacuação da Arena, entregamos, e a partir daí eu passei a desenvolver uma agenda muito intensa, né, sob a coordenação do Coronel Dan Câmara, à época eu era major, para construir todos os protocolos, todos os planos das diversas atividades, inclusive nos centros de treinamento, no Carlos Amit, o do São Raimundo, o do SESI também, o ginásio do SESI, que foi durante os Jogos Olímpicos também usado como centro de treinamento. Então foi uma agenda muito intensa e uma troca de experiência tão robusta, né, que nos dá tranquilidade para falar que o Amazonas se tornou referência no Brasil nas questões de planejamento integrado, desenvolvimento de protocolos, desenvolvimento de planos, né? O legado disso tudo está ali no CICC, que até hoje uma ferramenta que nós construímos à época é a Central Integrada de Fiscalização.
nós escrevemos o primeiro documento que tratava da Central Integrada de Fiscalização. Ela hoje é uma excelente ferramenta do governo, né, e que atua todo final de semana, que você junta diversos órgãos e ela sai fiscalizando estabelecimentos isso com todos os órgãos, isso é muito legal. O senhor falou, né, Jonas, ele tocou num ponto importante, porque muitas pessoas falam assim, o que a Copa do Mundo, o que os Jogos Olímpicos deixaram de legado para o nosso estado? O que ficou assim, de herança. Né, o que ficou de herança. Visualmente, as pessoas não têm, né, essa imagem. Perfeito. E o senhor está falando de um legado que ficou, que é o CICC. Que é um legado quase que intangível, né? É quase que intangível, porque normalmente a gente avalia legado material. Né? Você avalia a estrutura da Arena da Amazônia, os centros de treinamento que foram construídos, mas você não consegue avaliar a maturidade que foi desenvolvida de planejamento, de coordenação, de operações. Eu digo para vocês que hoje existe um Amazonas antes da Copa do Mundo, e esse processo todo começou por ocasião da Copa do Mundo, e outro pós-Copa do Mundo, que aí entra eventos preparatórios para os Jogos Olímpicos e grandes eventos pós-Jogos Olímpicos. Por que isso? Eu vou lhe dar um exemplo. Todos nós aqui conhecíamos, né, o Boi Manaus, o Carnaval, que acontecia nos anos 2000, ali 2006, 2008. O Sambódromo lotava, o Boi Manaus tinha uma proeminência assim incrível, né? Não tinha esse planejamento. Era um evento fantástico, mas os órgãos, eles trabalhavam como células desconectadas. Ou seja, cada um fazia o seu, e quando dava problema, um botava a culpa no outro. Ninguém assumiu o filho. Entendeu? É assim, o Corpo de Bombeiros, eu digo isso porque eu estava lá, eu comandava frações do Corpo de Bombeiros, fazendo a prevenção no Carnaval. Eu ia lá, conversava com o gestor da SEC, eu arrumava uma sala para mim, me instalava e montava a minha prevenção, ok. A Polícia Militar de igual forma, Defesa Civil e tudo mais, e nós trabalhávamos, eventualmente conversávamos. Isso, você está entendendo? Então, o legado intangível que nós construímos de integração após esse processo da vinda dos grandes eventos para o estado do Amazonas é um negócio imensurável. Nós desenvolvemos um processo de planejamento integrado que hoje ele é impossível retroceder, é quase que impossível, porque todos nós nos conhecemos. Todos nós, eu conheço o meu amigo comandante da Polícia Militar, o Coronel Vinícius, eu conheço a delegada geral, eu conheço a doutora Emília, eu conheço o secretário de Defesa Civil, e além dos gestores maiores dos órgãos, os escalões intermediários se conversam, e os escalões mais abaixo do intermediário também se conversam. Então, essa integração, e não é só com os órgãos da segurança pública, aí entra os órgãos de saúde, os órgãos que têm entregas nas questões sociais. Ele deveria ser depois de referência, vocês chegaram a levar isso para Brasília? Foi Perfeito. Nós fomos convidados, tanto o Coronel Dan Câmara quanto eu fui convidado para estarmos em Brasília, coordenamos operações a nível nacional, uma operação, vou dar um exemplo para vocês aqui, operação Esforço Integrado, foi uma operação que nós reunimos quase 90 mil servidores da segurança pública de todos os estados de fronteira, do Rio Grande do Sul ao Amapá, atuando durante uma semana, com a coordenação a partir de Brasília, fazendo bloqueios, barreiras em todos os estados de fronteira, do Rio Grande do Sul ao estado do Amapá, e isso com reporte constante de informações, de ocorrências, do que era apreendido, do que não era. Então foi um negócio assim, muito legal, além dos protocolos, dos documentos que foram construídos nesse período. E eu digo para os senhores uma coisa: hoje a Política Nacional de Segurança Pública, ela foi construída nessa época, e inclusive a Lei 13.765, ela é de 2018, na época que o presidente era Michel Temer. Então nós temos aí uma participação tanto na política quanto no plano nacional. Foi a primeira vez que o Brasil, com seus quase 500 e
e 50 anos de existência, escrever uma política nacional de segurança pública. Parece até assim uma coisa absurda, né? Poxa, como é que pode? Mas é verdade. Esse nível assim de maturidade que nós construímos ao longo do tempo nos dá tranquilidade para falar isso. O senhor fala com orgulho, né? De ter feito parte desse processo tão importante, né? Fala com, né, Jonas? Mas é porque é uma história muito legal, muito, muito bonita, e quem participou dela, certamente deve se orgulhar. Eu escrevi, inclusive, um artigo que fala sobre isso. O nome do artigo é Consciência e Liderança Situacional, né? Lá ele dá direcionamento de como uma pessoa, independente da instituição que ela participe, ela deve, né, tomar atitudes para que ela consiga coordenar um grande evento num ambiente multiagência, né, sem ferir o negócio da instituição. A Polícia Militar tem o seu negócio, tem as suas responsabilidades legais, a Polícia Civil, o Detran, a Sejusc, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, inclusive durante e você coordenar, conjugar esforços para todas as instituições, convencê-las de que elas precisam entregar o seu serviço em proveito da sociedade, se livrar das vaidades, isso é muito legal. Isso você conseguir trazer todo mundo para a mesa. Essa aqui é a nossa missão. Vamos trabalhar para que nós consigamos. Como é que a polícia vai entregar os seus serviços para que nós consigamos esse objetivo? O senhor vem subindo degrau a degrau, galgando o seu caminho, fazendo o seu caminho, e hoje o senhor é comandante. Claro, a maioria dos militares acredita que o grande sonho é ser comandante da sua corporação. Hoje o senhor está tendo essa oportunidade. Quantos militares o senhor tem hoje dentro da corporação, dentro do Corpo de Bombeiros? Perfeito. Hoje o Corpo de Bombeiros, graças ao governador Wilson Lima, hoje nós temos 1.035 bombeiros militares. Por que eu digo graça? Porque foi ele que teve a coragem de chamar os quase 470 bombeiros que fizeram concurso lá em 2009, bombeiros militares da saúde que fizeram concurso, e isso aí se arrastou por diversos, passou governo, eles entraram na justiça, e no início de 2020 foi quando o governador decidiu que ia chamar, e inclusive eu os recepcionei lá na Newton Lins, quando foi montado aquele hospital de retaguarda. O senhor estava ocupando que cargo? Eu era tenente-coronel. Nessa época eu estava à disposição do governo na Casa Civil. E aí eu recebi a missão dele, coronel, vá lá, e nós estamos chamando o efetivo do Corpo de Bombeiros para lá. Eu lembro que nessa época, eu era repórter, né? Nós noticiamos que ele seria um reforço até para os profissionais da saúde, Perfeito. Né? Por conta da pandemia. Perfeito. Como foi receber os profissionais? Sim, estavam na geladeira há muito tempo, desde 2019, né? Que eles esperavam ser convocados, médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, técnicos de raio-x. Era um corpo de profissionais muito competente, qualificado, que ajudou muito naquele momento durante a pandemia. Esse número de 1.035 é o suficiente, comandante? Ou qual seria o número? Perfeito, né? Hoje ideal do Corpo de Bombeiros? Isso, né? A nossa lobby aí prevê um efetivo de 3.800 bombeiros. O ideal? 3.800 bombeiros. 3.862. A questão o governador, ele autorizou, e vocês têm conhecimento, e está em andamento, em processo de inscrição, um concurso público para ingresso de mais 453 militares. 453 Só militares. Para o Corpo de Bombeiros? Só para o Corpo de Bombeiros. No total são quase 2.500 servidores para a segurança pública, 1.500, 1.600 para a polícia. Então... Eu queria saber, assim, quando o senhor fala em dobrar esse número, por que ainda não é o suficiente? O número de ocorrências que são mais intensas, é a questão das queimadas do SUS? Não, esse número, ele é adotado internacionalmente, né? Por uma convenção da ONU, que prevê que haja aí um bombeiro para cada 1.000 habitantes, né? É lógico que isso aí seria o ideal, né? Seria o ideal.
Contudo, nós estamos buscando, considerando que nós não temos o ideal, nós procuramos, né, mitigar esse problema, aumentando a nossa capilaridade. Como é que a gente faz isso? Tem várias formas. Uma delas é formando brigadas de incêndio, multiplicando, em diversos locais, seja na capital, seja no interior. Então, interior é mais importante, né, Coronel? Olha, eu estando em Humaitá, eu não preciso ter lá 50 bombeiros em Humaitá. Se eu tiver 10 bombeiros militares profissionais lá em Humaitá e conseguir todo ano formar brigadas de incêndio no interior, 80, 100 servidores do município, por exemplo, eu consigo aumentar os meus braços de forma substancial. E é isso que nós temos feito. Inclusive fizemos isso agora, bem recente, por ocasião da Operação Tamoio-Tatá, no sul do Amazonas, que foi de combate às queimadas. É uma situação bem desafiadora, sim, essa questão do sul do estado, hein, Coronel? Foi o planejamento, né? Ele sempre começa no ano anterior. Inclusive nós já estamos agora trabalhando para o ano de 2022. A operação ela foca o sul do Amazonas, principalmente os municípios de Manicoré, Boca do Acre, Apuí, Lábrea e Humaitá, são os municípios mais impactados com relação às queimadas. Pela própria característica de ocupação daqueles municípios, né? Humaitá, Lábrea... Humaitá, Lábrea, Apuí, Boca do Acre, Manicoré. Pela própria natureza de ocupação demográfica daqueles municípios, eles são mais impactados, né? Se você enxergar o estado do Amazonas como um todo, matriz econômica que foi desenvolvida para o estado do Amazonas, o modelo foi Zona Franca de Manaus, preservação da floresta, instalação de indústria para que nós preservássemos a floresta. No sul do Amazonas e os estados vizinhos ali, Rondônia e Acre, a matriz econômica lá, ela é basicamente a pecuária. A pecuária e agora avançando muito para a agricultura, principalmente na cultura de soja. E eles avançaram muito nessas questões de desmatamento. E aquela parte do estado, ela foi impactada com o avanço com o avanço do estado, né, nas questões da pecuária, da criação de gado, corroborou, né, para que hoje esses municípios nós tenhamos todo ano problemas de queimada. Qual é o principal desafio para essas queimadas no sul do estado, hein, Coronel? Hoje o IPAAN, a SEMA, IPAAN, né, órgãos federais como o Exército, a Polícia Rodoviária Federal, os órgãos municipais desses municípios, nós fazemos um trabalho, inclusive algumas entidades internacionais também que contribuem nesse processo. Nós fazemos um trabalho de prevenção e um trabalho de resposta, né? Defesa Civil é um dos grandes articuladores nesse processo, e o objetivo e os desafios são fazer com que as queimadas elas atinjam os seus menores índices, porque é quase que impossível a gente anular 100% as queimadas, é quase impossível, pelas dimensões territoriais, pela capilaridade da ocupação, existe ramais, pela logística, perfeito. E detalhe, ainda tem a questão da climatologia. No ano passado, o El Niño, que ele se forma ali na região, no Pacífico, ali na região do Peru, ele entrou por todo o globo terrestre, logo abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul, pegou toda a América do Sul, entrou na África e foi bater na Ásia, e causando essas anomalias climáticas, com bastante seca, diminuindo a temperatura. Então, aliado a esses problemas de natureza antropológica, né, que é a atuação do homem, ainda tem as questões climáticas que também, dependendo do ano, pode aumentar o número de queimadas. A gente está falando de queimadas no sul do Amazonas, mas nós temos também registrado bastante incêndio aqui na capital. Inclusive nós temos aqui algumas reportagens que nós fizemos
que registra um incêndio urbano, né, aqui na capital. Inclusive nós temos vídeo também, não tem? Ó, tem isso aí, fábrica de isopor no Distrito Industrial 2 é atingida por incêndio. Vários incêndios que foram registrados na capital. Curto-circuito causa incêndio em casa no bairro Compensa. Isso é muito comum por conta das ligações clandestinas, né? Ligações que são elétricas. Sem técnico realmente de eletricidade, e infelizmente é uma das principais causas, eu acredito, porque a gente tem registrado. Tem esse incêndio que atingiu a fábrica de reciclagem no Armando Mendes também, inclusive temos vídeo aí, ó. Pode soltar o vídeo pra gente, o Coronel ver também, a gente acompanhar. Olha aí. Um incêndio de grandes proporções, né? Sim. Nesses casos, Coronel, como o Corpo de Bombeiros ele pode atuar aí para, de alguma maneira, evitar que possa acontecer, como eu posso dizer, sanar o problema pela raiz? Entra aí alguma mensagem do grupo? Qual a orientação? Perfeito. É porque essas indústrias, essas fábricas, elas precisam ter... Elas tem alguma legalidade? Sim. De brigada no mínimo, né? Sim. É importante a gente entender que o Corpo de Bombeiros, ele é o órgão do Estado de fiscalização, ou seja, de prevenção e de resposta, né? Então nós atuamos tanto na prevenção quanto na resposta aos incidentes. No braço da prevenção, nós temos a Lei 2812 e o Decreto 24054, ela é de 2003, e o decreto que regula é de 2004, que tem um conjunto de instruções técnicas que determina que todas as edificações e áreas de risco no estado do Amazonas precisam observar requisitos de segurança para sua instalação, né? Infelizmente, algumas pessoas, alguns empresários, até desavisados, às vezes intencionalmente, elas constroem querem economizar as suas edificações e não observam as medidas de segurança necessárias. Coloquem isso. O seu negócio, os seus funcionários e as pessoas que habitam. Nós tivemos o exemplo lá da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, por isso que nós atuamos fortemente na fiscalização para evitar que problemas se repitam, né? Mas infelizmente nós temos inclusive trabalhado em parceria com a CDL para que nós consigamos atingir o maior número de estabelecimentos possível, num trabalho de convencimento de que o empresário ele é copartícipe desse processo de prevenção. Eu falei aqui, Coronel, que um dos principais fatores de incêndio, de causa de incêndio, tanto em casa quanto em fábrica, em empresas, é o curto-circuito. Vocês têm essa informação de qual seria a principal causa desses incêndios urbanos? Perfeito. O curto-circuito, ele é sim um dos grandes causadores de incêndio, mas é importante a gente entender essa dinâmica, né, das questões relacionadas à eletricidade. Principalmente nos bairros mais distantes, né, as pessoas costumam fazer ligações clandestinas, né? E essas ligações clandestinas, o que a pessoa faz? Ela puxa um fio do poste, um fio fase e um fio neutro. Um fio já subdimensionado, ou seja, com uma bitolinha pequena. Aí ela puxa para dentro da casa dela, ela não usa um conjunto de disjuntores para proteger, desarmar numa hora. Exatamente. E ela não divide também a casa em circuitos, né? Circuitos de tomada, de iluminação. Ela sai fazendo... Ela dá aqueles mesmos dois fios que ela já coloca mal feito lá no poste. Ela puxa para dentro da casa e coloca o seu ar-condicionado split, a sua geladeira, o seu ferro elétrico e de repente, né, aquela fiação que foi subdimensionada, ela começa a esquentar por conta da demanda de equipamentos que ela está submetida, né? Coronel, e aí gera o curto-circuito e aí gera o incêndio. Coronel, sobrecarga. Se a gente rodar a fita um pouquinho mais, em 2018, em dezembro de 2018, houve aí o que seria chamado, naquela época ainda não se sabia, mas seria aí o segundo maior incêndio da história de Manaus, depois do incêndio
do bairro São Jorge, que foi o incêndio no Educandos, e foi bem dramático, eu lembro. A gente estava também acompanhando como imprensa. Eu estava ao vivo. E foi numa área bem periférica, né? Influencia muito, tem essa ligação de regiões assim, que tem, vamos dizer, eu acho que a gente não pode chamar de cultura, mas é o hábito de fazer essas ligações clandestinas. Aquele incêndio foi um resultado desse tipo de ligação? Bom, aquele especificamente, na investigação que foi feita, sem apontar culpados, né? Em uma das residências que estava ali, começou aí com uma panela que foi esquecida no fogão. A questão é que a residência de madeira, a madeira tem uma carga incêndio, que nós chamamos de carga incêndio, muito intensa. Dentro da residência tem o colchão, tem o sofá, tem o guarda-roupa, tem as roupas. Então tudo que tem dentro da residência, que já é de madeira, tem uma alta carga incêndio. E as residências, elas são coladas. Às vezes uma parede de madeira é a parede de duas residências. Então, na investigação que foi feita, apontou que em uma delas houve o esquecimento de uma panela que estava próximo ali de um cesto de roupa. Ou seja, quando começou o fogo, ele se propagou muito rapidamente. Começou na cozinha. E a partir daí, quando o fogo ele está sem controle, as pessoas que não estão dotadas, primeiro, de conhecimento e de equipamentos necessários para o combate, elas... Eu lembro que era uma região até difícil das viaturas entrarem, né? Por conta de ser uma região meio que abaixo. E tinham muitas residências, né? Isso. O fogo foi por trás das residências, né? A rua já era estreita. Exato. E ali, meus amigos, ali realmente foi um combate muito difícil por conta disso. Nós fizemos um estudo em Manaus, isso lá no ano de 2008, para entendermos o nosso tempo-resposta. Qual é o tempo que nós precisamos chegar numa ocorrência para que nós consigamos salvar alguma coisa, né? E isso tem a ver com essa resposta. Então, numa residência de madeira, nós temos que chegar na ocorrência em até 6 minutos. É possível hoje? Veja bem, 6 minutos do momento em que formos acionados. 6 minutos. Por quê? Porque uma pessoa, a questão é que muitas das vezes, né? Exatamente, muitas das vezes você não aciona o corpo de bombeiros de forma adequada. Você liga, exatamente, você liga para o 190, você liga para o 192 e às vezes não liga para o 93, né? Esse é um problema nosso do Brasil, né? Os números de socorro, né? Eles têm o 90, o 91, o 92, o 93, lá nos Estados Unidos é um único número, né? Sim. E isso facilita também. Mas, em suma, esse atraso no chamamento do Corpo de Bombeiros, ele certamente impacta na resposta. Se você, no momento que você vê uma fumaça saindo, já existe alguma coisa. Uma residência fechada, se você vê uma fumaça saindo, se você ligar para o Corpo de Bombeiros, nós temos capacidade de chegar, dependendo do horário, em até 6 minutos. E isso faz com que nós consigamos preservar o entorno. Conter, porque, né? Exatamente, o entorno do incidente, porque o local propriamente dito ele já foi consumido. Quando acontece um princípio de incêndio no interior de uma residência e que a fumaça começa a se propagar, dentro já está praticamente tudo consumido. E aí o que nós vamos focar é em salvar o patrimônio vizinho, né? Então é uma recomendação para as pessoas: liguem para o 93 e não passem trote para o 93. É um outro problema que nós temos, né? Essas questões de trote. Só o fato de você ficar prendendo a linha. Nós temos mecanismo de destravar a linha, mas só o fato de você ligar, deslocamento, isso, né? Quando você liga, até nós identificarmos ali que é um trote, pode levar 30 segundos, 40 segundos, e esse tempo ele é importantíssimo para quem de fato está precisando, né? Principalmente dentro dos 6 minutos que você já tem. Perfeito. Certo. Coronel, eu vou pedir licença, a gente tomar uma água, tomar um cafezinho aqui que a Camila vai servir para a gente, vai fazer um rápido intervalo e já a gente volta com mais papo aberto aqui, com um papo reto com o Coronel Muniz, que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas. Já tem várias perguntas chegando aqui, Coronel. Eu vou fazer todas elas ao senhor. Se prepare, porque
O papo é reto e a chapa está esquentando. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Perfeito. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Muito bem, estamos de volta com o podcast Papo Reto e a sua participação é importante. Muitas mensagens chegando aqui através do nosso Instagram, do YouTube, do Facebook, também do nossa página na internet, que é o www.agenciabrasildenoticias.com.br. Vocês, Coronel, já conhecem, mas vamos colocar aqui, Luca, para ver quais são os destaques de hoje da Agência Brasil de Notícias, página principal da agência, que traz para você nesta quinta-feira, bancada do Amazonas deu 5 votos ao novo orçamento da União. Aqui estamos com o podcast Papo Reto, entrevista Coronel Muniz. Ali ainda no destaque, falando de pandemia, ministro da Saúde diz que óbitos de crianças ainda não está num patamar emergencial, o que é um absurdo, né? Porque ele não quer liberar a vacinação das crianças por conta dessa ideia de que os óbitos de crianças não chegaram no nível em que a pandemia já matou 329 crianças. Eu até fiz um post na minha rede social, Jonas, e coloquei lá um absurdo, porque para mim é um absurdo. Enfim, queria meio bilhão no grito, falando sobre o senador Eduardo Braga, da briga dele, né, da confusão. Sim. Lá com a ministra. Essa confusão aí rendeu mais um lugar para ele na imprensa nacional, só que de maneira negativa, né? Isso soou de forma negativa? Saiu para ele, mesmo sim. Ele brigando pelo Amazonas? Isso é o que ele sustenta, né? Porque essa é a tese dele. São dois lados aí de uma moeda de duas faces. Ele disse que foi pelo Amazonas, mas acabou sendo que foi só... Eu acho que ele tentou sair pela tangente. Porque na verdade a verba é de emendas parlamentares, então ele decide para onde vai. Ele pode dizer que pode ser para o Amazonas ou para interesses próprios, aí é com ele. Tá certo. Ele é bom nisso. Vamos lá. Qualquer dia desse a gente traz ele aqui no Papo Reto para falar sobre isso, se ele aceitar, claro. Vamos falando ainda de boletim epidemiológico. O Amazonas registra 146 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Temos aí... Pode subir mais, Luquinha, pode subir. Pode subir um pouquinho aí, ó. Rio de Janeiro divulga restrições para a noite de Réveillon na cidade, inclusive quer bloquear metrô, ônibus, linha de ônibus, enfim.
você confere os destaques na Agência Brasil de Notícias. Agora, essa da deputada aqui, que propõe descriminalizar furtos de alimentos, ou seja, furto de necessidade, né? Além do furto de alimentos, também está em pauta nesse projeto de lei que ela leva aí para o Congresso Nacional a descriminalização de objetos, vamos dizer assim, de pequenos valores ou pequenas quantias aí. Vai trazer muito debate no futuro esse projeto de lei. E Datafolha aponta que 42% dos brasileiros acreditam que a economia vai melhorar em 2022. A gente também espera, viu? A gente está dentro dessa pesquisa aí. E aí a gente vai caminhando, viajando aí pela página da Agência Brasil de Notícias com as mais lidas. Tem a área de vídeos para você acompanhar os vídeos que nós temos a todo momento lá. Pode subir no podcast Papo Reto aí, e aí você assina, né, o seu informativo da Agência Brasil de Notícias, colocando seu nome completo, e-mail, clique em assinar, você não paga nada, é 0800 para ficar sempre bem informado com as principais notícias do dia. E olha que você fica sempre informado com tudo que está acontecendo no país, no mundo e principalmente aqui na região norte, aqui no Amazonas. Bom, já conhecia, Coronel? Agência Brasil de Notícias? Já não com tanta qualidade assim, né? Bom, então o senhor está convidado a visitar aí a agência para ficar também bem informado. Coronel, as perguntas estão chegando aqui, mas antes de eu fazer essas perguntas, eu queria que a gente estava até comentando antes do senhor chegar que o Corpo de Bombeiros muitas vezes não, na maioria das vezes tem várias atribuições e as pessoas não conhecem, né? O Corpo de Bombeiros não é só uma corporação, não são militares apenas de apagar incêndio. Até gato de árvores vocês já tiveram que resgatar. Certamente. Eu fui um que já tirei gato de árvore, né? Cachorro de buraco. E cachorro de buraco, e com orgulho, né? Porque uma das nossas missões é salvar vidas, o patrimônio e o meio ambiente. E a vida dos animais também são vidas, né? Essa é a ideia, essa é a base do Corpo de Bombeiros, salvar? Esses são os nossos princípios, né? Salvar vidas, o patrimônio e o meio ambiente. A partir daí a gente desenvolve todo o nosso planejamento com base nesses princípios, né? Qual foi o pedido de socorro mais inusitado que o senhor já teve que atender? Foi de um cachorro. Foi lá na loja da Vivo, ali na Avenida Djalma Batista, eu acho que no ano de 2009. Tentaram tirar o cachorro, ele parecia estar inclusive raivoso, com a doença de raiva, né? Uhum. E não conseguiam de jeito nenhum, e nessa tentativa ele estava assustado e caiu em um buraco bem profundo lá e chamaram o Corpo de Bombeiros, e nós fomos lá com a equipe, eu fui conduzindo a equipe inclusive. Usamos a técnica, né, de cordas para acessar o animal, ancorá-lo e tirá-lo sem que ele agredisse a equipe de socorro também, né? Porque você tem que tirar com cuidado, porque o cachorro é um animal que, ele estando acuado, certamente ele ataca e pode causar aí um dano. Foi um sucesso, levamos lá para o centro de zoonose, lá ele foi tratado e graças a Deus tudo. Eu vou perguntar, tem uma situação, vocês já fizeram também parto? Eu especificamente não, mas o Corpo de Bombeiros atende isso com recorrência. E a PM também às vezes consegue fazer parto, né? Claro. Assim, isso comum. É comum demais. Desculpa, João. Até parto dentro dos nossos quartéis. A pessoa, quando não consegue chegar no hospital e encontra um quartel do Corpo de Bombeiros, ela entra dentro do quartel e lá as equipes... Legal. Aí é outra prova de que o Corpo de Bombeiros também trabalha até com a saúde, né? E que o convite do governador também não foi algo abstrato. Perfeito. O Corpo de Bombeiros, né, só para que as pessoas entendam, né? Nós atuamos em diversos segmentos, né, de socorro, salvamento. Nós fazemos atendimento nas praias, né, através do serviço de guarda-vida. Nós atuamos nas profundezas dos rios com o serviço de mergulho, de resgate, seja para resgatar material ou corpos de afogados. Nós atuamos no atendimento a ocorrências com produtos perigosos, que são ocorrências muito delicadas, que o bombeiro ele tem que estar extremamente preparado e equipado para acessar ambientes extremamente hostis, né? Nós atendemos aí ocorrências de acidente de trânsito, de pessoas perdidas na mata, de salvamento em altura, uma pessoa que quer se jogar de uma torre, de uma ponte,
Então, o combate a incêndio, os corpos de bombeiro do mundo surgiram focado em combate a incêndio, mas a partir daí espraiou-se, né, as diversas especialidades de salvamento e socorro, de maneira que são especialidades extremamente técnicas, né, são atividades extremamente técnicas que precisam de pessoas extremamente preparadas. Eu iria fazer, mas agora você explicando já emenda com uma pergunta de um internauta também. Mas primeiro eu vou fazer a minha rapidamente. A gente estava falando naquele momento sobre animais e tudo mais. Você falou sobre o cão, né, que você resgatou. Perfeito. Mas a minha família uma vez encontrou uma jiboia no quintal da casa da minha avó. E foi o corpo dos bombeiros que foi lá retirar. Como está hoje, levando em consideração tudo que tem acontecido, as cheias, as chuvas, houve muitas ocorrências da retirada de animais selvagens, pode dizer assim, de casas, jacarés, jiboias? Sim, com frequência nós somos acionados para o batalhão de polícia ambiental também, né? Eles de vez em quando são acionados, mas a pessoa, ela lembra sempre do corpo de bombeiros, né? Aciona e nós deslocamos uma unidade até o local, fazemos a captura do animal, com vida e deslocamos, né, normalmente o Parque Samaúma, ele recepciona esses animais, né, o centro de zoonose, esses animais silvestres, não só cobra, jacarés também é comum estar dentro de quintais, eles conseguem chegar, principalmente quando há enchente, a enchente leva o animal, exato, né, quando há essas chuvas torrenciais, que os igarapés eles sobem muito, há com frequência a ocorrência, né, de cobra, de jacarés. Você pode dar essa pergunta? Pode fazer. Você citou em um certo momento aqui sobre equipamentos, né, que o Corpo de Bombeiros também utiliza bastante, e o João, que está acompanhando a nossa live, ele soltou uma pergunta, né? Meu amigo disse que os equipamentos do Corpo de Bombeiros estão defasados. Como está hoje procede essa informação? O equipamento da corporação? Bom, o Corpo de Bombeiros hoje, ele possui viaturas que são viaturas utilizadas no mundo inteiro, né? Nós temos plataforma, nós temos viaturas de combate a incêndio, viaturas, ambulâncias, inclusive, né, nós criamos recentemente um grupamento de resgate de emergências médicas que até então, até 2 anos atrás, nós não tínhamos, que correm, quando nós falamos que atende dentro dessa viatura enfermeiro, médico, para prestar socorro com um suporte avançado, assim, é uma UTI, né? Equipamento de proteção, eu digo com propriedade, equipamento de proteção individual, hoje cada bombeiro militar possui o seu. Quando eu cheguei da academia, nossos equipamentos eram coletivos. Eu usava saía de serviço e deixava para o companheiro que vestia, que usava, e no outro serviço de igual forma. Hoje cada bombeiro possui o seu, a sua capa, a sua calça, o seu capacete. É lógico que nós podemos melhorar, claro, mas se você comparar hoje o corpo de bombeiros hoje com o corpo de bombeiros de outrora, certamente eu garanto para vocês que ele está muito melhor, muito melhor. No que tange a equipamentos de combate, a desencarceradores. Desencarceradores são equipamentos extremamente caros, aqueles que cortam ferragem, né? Exatamente, a pessoa está presa em ferragem, entendeu? Inclusive, recentemente aí foram entregues pelo governo equipamentos de proteção individual, e daqui a 20 dias estamos só em processo de desembaraço, serão entregues mais 120 equipamentos de proteção individual completo, né? Além de desencarceradores que foram adquiridos para ser entregue para o Corpo de Bombeiros. Perfeito. Ainda na esteira de evolução, você citou aí, a gente tem acompanhado recentemente, eu acredito que foi na semana passada que foi julgado os réus que seriam assim meio que responsáveis, que foram responsáveis pelo incidente na Boate Kiss, né, que foi uma situação que devastou o país. Hoje, houve alguma lição que o Corpo de Bombeiros tenha aprendido com o incidente? O que a corporação hoje, no Brasil inteiro, acho que cabe nós também citarmos aqui, aprendeu com o incêndio na Boate Kiss? Perfeito. Primeiro que a primeira lição é que nós não podemos deixar que aquilo ocorra novamente, né? E aí eu diria que o Estado, como o ente fiscalizador, ele precisa efetivamente exercer o seu poder de polícia e fiscalizar mesmo, né?
Então, o empresário do entretenimento, ele precisa entender que ele está lidando com vidas lá dentro e ele tem a sua responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? É de observar a legislação de segurança contra incêndio. Ele tem que ter lá os seus dispositivos, o seu hidrante, quando for necessário, o seu sprinkler, os seus extintores, as pessoas treinadas para atender ocorrência, os brigadistas, porque pelas imagens nós vimos, aquilo ali, se tivesse pessoas com um extintor, seria possível. Quando você debela o princípio de incêndio no início, você consegue controlar. Eu diria, vou passar um número para vocês, 95% dos grandes incêndios começam no princípio de incêndio. É por isso que nós exigimos extintores nos estabelecimentos. Porque com um extintor, se você tiver uma pessoa habilitada e o extintor estiver operante, ele consegue debelar o princípio do incêndio e ele não se transformar em incêndio. O senhor está falando de treinamento. Eu lembro que quando eu era operador de granel, ou seja, eu que ajudava a carregar a balsa com combustível para que ela viajasse pelo interior do estado levando combustível. E eu trabalhava dentro da plataforma da Petróleo Sabá na época, né? E a gente tinha toda semana cursos de atualização de combate a incêndio, de contenção ao derramamento de óleo e combustível no rio. E eu posso dizer com propriedade que isso é muito importante para todas as empresas. E poucas não têm essa visão de segurança, né, Coronel? Infelizmente. Perfeito. Infelizmente nós temos ainda pessoas que acreditam que isso nunca vai acontecer comigo. Não vai acontecer. Nunca vai acontecer comigo. E aí negligencia. É igual a morte, né? Acha que o cara nunca vai morrer. Negligencia a segurança e quando acontece ela fica aí sofrendo as consequências. Que também está acompanhando o podcast, ela também volta e vai lá e faz a pergunta sobre as vistorias. O Corpo de Bombeiros, ele faz vistorias regularmente ou precisa de uma denúncia? Não, nós temos hoje, toda empresa que está em processo de regularização, ou seja, está construindo, ela por força de lei, ela precisa, dentre os documentos que a própria prefeitura exige para emitir alvará, ela exige o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, para ter um alvará, ela precisa ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Nós sabemos, e esse é um problema histórico, que a nossa cidade é centenária, né? A nossa legislação de segurança contra incêndio, ela evoluiu bastante, principalmente a partir da década de 60. Manaus já existia na década de 60, né? Então, foi com o advento lá do incêndio do Joelma em São Paulo, que a legislação de segurança contra incêndio ela ganhou proeminência e em todos os estados. Se você for lá no centro da cidade hoje, a maioria das edificações lá são de 1.700, de 1.800 e alguma coisa. Então, são edificações que, à época, a legislação não exigia rede de hidrante, não exigia sprinkler. Tem que fazer uma adequação. Exatamente. Aí, o que nós fazemos com isso? Existem medidas mitigadoras. Quais são elas? Adequa a sua estrutura para colocação de extintores, ter o brigadista em condições, ter um posto de bombeiro próximo. Então, tudo isso são medidas mitigadoras para que você consiga, para aquelas edificações que são antigas e são históricas, inclusive, a gente conseguir dotá-la de segurança. Agora, obviamente, se as pessoas identificam uma construção clandestina que o Estado, seja, quando eu falo Estado no sentido lato, ou os órgãos do Estado ou os órgãos do município, não conseguem fiscalizar, a população pode nos ajudar. Olha, uma pessoa está construindo um prédio aqui de 3 andares. A pessoa pode fiscalizar e fazer a denúncia junto ao Corpo de Bombeiros. Perfeito, entendeu? Porque existe também. A pessoa constrói um prédio de 3 andares lá, constrói um monte de kitnet, sem observar largura de escada, sem colocar guarda-corpo, e eu costumo dizer que é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão, Coronel. Porque se você está vendo algo irregular, ou suspeita de algo irregular, liga para a autoridade, liga para os órgãos competentes para você, né, ficar tranquilo e a comunidade ficar tranquila também. Coronel, vocês vão ficar um pouquinho de folga nesse fim de ano, né? Não vai ter grandes eventos, mas quais são as recomendações para esse fim de ano agora do Corpo de Bombeiros?
órgãos de emergência nunca fica de folga, né? É possível... Dos grandes eventos, eu falei, porque não vai ter carnaval, não vai ter festa de fim de ano. Mas é por um motivo muito importante, né, um motivo muito legal, porque foi uma decisão do governo, quando eu digo governo, do prefeito e do governador, considerando que ainda vivemos um momento de pandemia e precisamos tomar medidas para que não volte a se repetir coisas que nós tivemos lá no início da pandemia. Era tudo muito desconhecido e hoje a gente não pode baixar a guarda. Não podemos baixar a guarda. Então, o prefeito decidiu que, inclusive, os blocos de carnaval não irão acontecer, não vai acontecer o Réveillon, aquele nosso tradicional Réveillon na Ponta Negra, e mais 3 locais, né? Era o Educandos, a Itaúba e, em alguns casos... Lá no Amarelinho. No Amarelinho, o outro já houve no São José, em suma. Esses grandes eventos desse ano não irão acontecer. Mas o serviço do Corpo de Bombeiros, ele continuará funcionando em todos os seus postos, 24 horas por dia. Nós orientamos as pessoas que estão com a sua árvore de Natal montada, né? Que tenham cuidado com a sua árvore de Natal. A árvore de Natal, ela é encantadora, mas quem tem criança pequena em casa tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a árvore de Natal, ela tem muitos enfeites que chamam muita atenção de criança, né? Principalmente crianças entre 6 meses e 1 ano e meio. Tem o sininho, tem a bolinha, e a criança ali que está engatinhando, ela vai lá, puxa e bota na boca. Pode engasgar, ela pode inclusive morrer por conta disso. Outra coisa que nós orientamos é que a pessoa coloque a sua árvore de Natal em um local alto, que a criança não tenha acesso, né? Nós orientamos também com relação ainda a esse tema que é importante. Fogos de artifício. Fogos de artifício, né? Quando você for usar fogos de artifício, você procure comprar em locais que sejam tradicionais, de venda de fogos, né? Credenciados, tudo. E não projete fogos de artifício em locais fechados, em hipótese alguma. Não projete fogos de artifício próximo da rede elétrica, próximo de residências ou de prédios elevados, porque pode ricochetear, pode cair dentro de uma residência, sempre projetando na vertical, em áreas bem abertas, né? E quando possível você sempre coloque um canhão em cima do outro e projete de cima, né? Para que nós não tenhamos, é muito grave isso, inclusive um repórter lá no Rio de Janeiro morreu por conta de um tiro de canhão, né? Um repórter da Band, é uma arma de fogo, né? É uma arma de fogo, nós temos que ter todo o cuidado do mundo com fogo de artifício. Coronel, o senhor está menos de um mês, né? Menos de um mês. Menos de um mês no comando, já deu para fazer esse planejamento para 2022, as expectativas do Corpo de Bombeiros para o ano que está chegando? Bom, o governador Wilson Lima, ele me confiou essa árdua missão de conduzir as políticas do Corpo de Bombeiros, né, as políticas de segurança do Corpo de Bombeiros, como gestor do órgão. E certamente eu agradeço. E desde o dia 29 nós estamos aí à frente da corporação e temos sim um plano de comando, que inclusive eu apresentei ao governador, com base em 10 objetivos estratégicos. Esses objetivos estratégicos, eles enxergam tanto as questões de aquisições de material, as questões de pessoal, os nossos projetos sociais, de maneira que nós temos a intenção, com o ingresso desse efetivo, aumentar a nossa participação no interior do estado e aumentar a nossa presença também na capital, abrindo mais postos, né? Então, certamente aí nós temos muito trabalho a ser feito no ano de 22, mas com vontade e com garra e com pessoas qualificadas como tem a corporação, né, toda a minha equipe de gestão, e com muito imbuída, porque o nosso principal cliente é a sociedade, nós existimos em função da sociedade, certamente nós vamos conseguir. Eu gostaria de registrar aqui que a sua participação tem rendido, inclusive, abraços. Quem está assistindo no YouTube agora, o Anderson Barbosa, ele mandou uma mensagem para você aqui, a qual ele diz: gostaria de mandar um abraço para essa pessoa ímpar e um grande amigo, Coronel Muniz, que Deus abençoe e continue sua missão. Você é merecedor de onde está. Agradeço. Isso é muito amigo, legal, né? Anderson Barbosa. Anderson Barbosa, você é um amigão
E que bom que ele está vendo, viu? Nosso amigo 04. Olha aí. 04, né? Saiu já. É o código. Saiu. Nosso amigo 04 do Exército Brasileiro, né? Lá quando nós éramos do Exército. Estou feliz aqui, o coronel. Aí, ó. O Anderson fez parte aí dessa história. Deu uma nostalgia aí. Coronel, quero lhe agradecer muito a sua participação aqui no podcast Papo Reto. É claro que tem muita coisa para a gente debater aqui. Tem muitos assuntos, muitas perguntas chegando aqui, mas infelizmente o tempo está apertado. E eu quero deixar já o convite para uma próxima oportunidade para a gente trazer aqui já no início do ano. A gente esmiuçar esses 10 objetivos estratégicos que o Corpo de Bombeiros vai começar a buscar a partir de 2022. Muito obrigado pela sua presença, viu? E lhe convidar para um coffee break ali maravilhoso, oferecido pela Isa Padaria, grande parceiro Raoni, que sempre está aqui com a gente, oferecendo esse coffee break delicioso. Não está de regime não, né? Nem tem nenhuma restrição alimentar. Estou precisando. Né? Não, mas então, deixa para 2022, coloque dentro desses 10 objetivos aqui, para 2022. Vamos lá provar degustar desse coffee break maravilhoso da Isa Padaria. Quero agradecer também os outros parceiros que estão envolvidos aqui no podcast Papo Reto, dando apoio aqui toda terça e quinta-feira. A gente tem a Isa Padaria, tem o Maná Delivery, meu amigo Hennisson, que também está nos apoiando aqui. Auto Rodas, também é parceiro do podcast. Tá bom do Jonas falar um pouquinho aqui, minha voz já está quase falhando, né, Jonas? Sede por Vida também está apoiando o podcast hoje. Hoje sempre. O Outlet da Tropa também que está conosco. E mais? Seu Coiote. Seu Coiote Suspensões também está conosco aí. Já caí muito nessa. Estou ensaiando aí. Né? Chefão Barbearia, o Robson. E o Robson também tem o Parintins Burger. O senhor já comeu um sanduíche de um hambúrguer de tambaqui? Vou levar minha filha. Minha filha gosta de comer um hambúrguer. Fica ali na... Eu esqueço toda vez o nome. É a principal do estado dos franceses. Acho que é Cravinos, uma coisa assim. Mas é a principal dos franceses. O senhor vai ver lá Parintins Burger, sanduíche de tambaqui. Levar a Elo, que adora um hambúrguer. Olha aí, pode levar. Você é caprichoso ou garantido? Meu amigo. Agora você me pegou. Porque lá eles Pela servem... farda ele é garantido. Não precisa dizer mais nada. É a metade garantida, a metade caprichoso. Eles servem lá os 2 hambúrgueres. Mas, Coronel, muito obrigado, é uma satisfação tê-lo aqui no podcast Papo Reto e deixar aqui aberta a Agência Brasil de Notícias para o que precisar, porque a corporação precisar divulgar, a gente está sempre aqui à disposição. Eu que agradeço, certamente nós temos muito assunto ainda para discutir, passar dicas para as pessoas de segurança. Esse é um momento muito legal que você está espalhando segurança, né? Você está transmitindo para as pessoas dicas relevantíssimas, né? Algo que a gente conversou aqui certamente pode ser muito, muito útil para alguma pessoa em algum momento. Sim. Então eu agradeço, o Corpo de Bombeiros está de portas abertas sempre para servir a sociedade e conte sempre conosco. Muito obrigado e boa sorte na sua administração à frente aí à corporação, que é extremamente importante à sociedade. Jonas, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar conversando, batendo um papo reto com quem aproxima serviços públicos da população. É isso aí. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Semana que vem vamos reprisar, né? Ou vamos... Não? Vamos ter quem? Vamos ter aqui no podcast Papo Reto, terça-feira, capitão Alberto Neto, que está deputado federal pelo Amazonas, em Brasília. Então, temos um encontro marcado na próxima terça-feira, às 5h03 da tarde. A todos, uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos.
O que você quer para você? Verdadeiramente. As pessoas às vezes me perguntam, Michael, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.